Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: erguendo-se como uma fênix das cinzas, Raabe. A palavra de Deus nos diz em Josué 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Eles disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Algumas pessoas são definidas por suas profissões, e esse é claramente o caso de Raabe. A verdade é que a sua ocupação era praticamente o seu primeiro nome. A prostituta Raabe. A prostituta Raabe. Havia 2 tipos de prostitutas naquele tempo: as religiosas, que trabalhavam nos templos de Canaã, e as prostitutas comuns, que trabalhavam por dinheiro. Raabe trabalhava por dinheiro. Ela era o tipo de mulher comentada por todos, mas com quem ninguém conversava, especialmente em público. Prostitutas eram socialmente excluídas, leprosas morais e rejeitadas, toleradas, mas de alguma forma honradas. Mesmo os homens que seguiam o caminho da sua casa à noite viravam as costas para ela à luz do dia, como fazia o resto de Jericó. Comentários bíblicos antigos insistem que Raabe era mais como uma hospedeira. Bem, sem dúvida, sua casa, situada perto dos portões da cidade de Jericó, servia a muitos viajantes desgastados. A diferença era que, pelo mesmo preço de lençóis limpos, o hóspede encontrava uma mulher entre eles. Independente do título, a vocação de Raabe era de baixo nível, sem marido para lhe fazer provisão, para proteger seus bens materiais ou a sua pessoa. Ela era independente, porém não sozinha na vida. Sua família, pai e mãe, irmãs e irmãos, vivia em outra parte da cidade. Não há surpresa alguma nisso. A casa de Raabe não era um lar e também, tendo parentes por perto, afastaria a clientela. 2 coisas não discutidas nas Escrituras valem a pena ser lembradas. Primeiro, essa era uma mulher que sabia muito bem lidar com os homens. Sabia como pensavam, como se comportavam e o que eles precisavam. Segundo, de acordo com a tradição rabínica, Raabe foi uma das 4 mulheres mais bonitas do mundo antigo. Os negócios eram, sem dúvida, muito bons. Mesmo com essas 2 verdades, ainda podemos perguntar o que 2 espiões justos faziam na porta de uma prostituta. A sabedoria de todas as épocas não advertia contra isso, como fez Salomão, descendente de Raabe, anos mais tarde. Provérbios 5:8 diz: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. O problema era que a casa de Raabe era difícil de passar desapercebida, acoplada ao muro e perto do portão, com o telhado no nível da muralha. Arqueólogos dizem que os muros duplos de Jericó eram construídos com uma separação de 4 a 5 metros entre si, espaço suficiente para uma aconchegante casa, sustentada pelos 2 muros e reforçadas toras de madeira. Também esses 2 indivíduos não ligaram antes para fazer sua reserva. Espiões não podem escolher muito. O rei de Jericó sabia que tinham entrado e seus homens estavam vasculhando a cidade de Jericó à procura de 2 estrangeiros. Que melhor lugar para passar despercebido do que um lugar com muito trânsito, onde perguntas não eram feitas e onde estrangeiros entravam e saíam a toda hora? Perfeito. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Os 2 homens apenas precisavam de um lugar para esconder e, providencialmente, encontraram a casa dessa mulher, Raabe, a prostituta, cujo alto telhado oferecia uma vista vantajosa para um espião em missão. Os homens chegaram, suas roupas ainda úmidas por causa do turbulento rio Jordão.
que haviam atravessado alguns quilômetros para trás. A cidade não os aguardava, pois boatos estavam correndo soltos há anos a respeito do êxodo do Egito e da travessia milagrosa do Mar Vermelho. Mas alguém já os vira. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. E isto não era um conselho, era uma ordem, apelando para sua alma supostamente patriótica, já que espiões eram inimigos do Estado. Os mensageiros não precisaram especificar quais eram os dois homens. Todos na cidade os teriam identificado como israelitas pela sua aparência e sotaque. Raabe estava cara a cara com uma difícil decisão, muito mais desafiadora do que a decisão que Dalila teve que tomar quando um belo estranho apareceu na sua porta. No caso de Dalila, as autoridades lhe ofereceram dinheiro por informação sobre o estranho. No caso de Raabe, eles não ofereceram dinheiro, pelo contrário, ameaçaram sua própria vida se ela não cooperasse. Em toda a história de vida, incluindo a nossa, decisões são tomadas em poucos minutos ou segundos e, no entanto, determinam o curso da eternidade. Josué 2,4 diz: mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os dois homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Corajosa e destemida, Raabe arriscou a sua vida para esconder dois homens que mal conhecia. E não apenas escondê-los, como também mentir por eles. Mulher sábia, ela não iria negar o óbvio. Certamente, alguém tinha visto os homens entrando em sua casa. Mas quem iria garantir que assinaram o registro de hóspedes? Quando as lâmpadas de azeite se apagam, todos os homens são parecidos, certo? E depois, em Josué 2,5 está escrito: ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Pensamento rápido. Muitas pessoas passavam pelo portão antes do anoitecer. E quem se preocupava em prestar atenção para onde iam depois disso? As atitudes de Raabe foram ainda mais corajosas, porque esses homens nem da família eram estranhos. O que a fez protegê-los e escondê-los no seu terraço? Essa mulher obviamente pressentiu, espiritualmente ou não, a destruição que estava prestes a derrubar Jericó. Ela pensou e tomou a decisão mais importante da sua vida. Depois veja, Josué 2, versículos 8 e 9. Antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Talvez Raabe tivesse mais medo desses homens do que dos homens do rei, mas não tão apavorada que não quisesse salvá-los ou falar com eles claramente. Como aqueles espias devem ter admirado sua coragem. Ela passou a explicar como os cidadãos de Jericó haviam tremido com a notícia da separação do Mar Vermelho e da destruição pelos israelitas de dois reinos vizinhos, governados por Seom e Og. Depois, versículo 11 do capítulo 2 de Josué. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, a prostituta, a cananeia, a adoradora de Baal e outras coisas piores, havia caído em si. Deus é Deus. Vira o poder de Deus, Jeová, em ação. Aceitara a realidade da sua existência e confessara com a sua própria boca a essas testemunhas que aquele que chamavam de Deus era mesmo Deus, o Todo-Poderoso Deus. Provavelmente, Raabe viu a chegada daquela dupla à sua própria porta como uma ordenação divina, salvando-a da morte certa, não apenas física, mas espiritual. A generosa Raabe estava muito mais preocupada com a vida de outras pessoas. Veja agora Josué 2,
versículos 12 e 13. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Raabe queria também que a sua família fosse salva, e não é o que todos nós queremos? Os homens concordaram rapidamente, provavelmente aliviados e com gratidão e com grande respeito. Versículo 14 de Josué 2 diz assim: a nossa vida pela vida de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Esse sinal seguro, solicitado por Raabe, era uma promessa firme, com um acordo claro das condições. Acordo oral, não escrito, é verdade. Observe que confiança fluía nas duas direções. Sua recém-descoberta fé a habilitava a acreditar nesses sujeitos completamente estranhos e, no estranho, Deus novo para salvar a sua vida. A experiente fé dos espias os habilitava a confiar numa prostituta recém-convertida para salvar a vida deles da morte. Estamos vendo aqui um grande milagre de Deus. Com a declaração da sua fé em Deus e a confirmação da confiança nos seus mensageiros, Raabe agiu com fé e com rapidez. Versículo 15 de Josué 2. Então Raabe os ajudou a descer pelas janelas em uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ela então lhes disse para fugirem para as montanhas e se esconderem por 3 dias, até que os soldados do rei tivessem desistido de procurá-los. Os espias tinham instruções finais para deixar com ela também. Josué 2, versículos 17 e 18. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. Vermelho. Aí está uma cor que é chamativa. Os pecados de Raabe eram tão vermelhos quanto o pedaço de pano que pendurou na janela, e igualmente escandalosos. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Quando confessamos nossos pecados, literalmente, pendurando-os do lado de fora, como o pano vermelho de Raabe, e nos arrependamos, deixamos para trás a velha vida, somos perdoados e purificados, sem ficar uma mancha ou culpa sequer. Vermelho é o símbolo do sangue, da vida fluindo para a morte, ou mais acuradamente, da morte fluindo para a vida, como o sangue vermelho de um cordeiro sacrificial, passado nos umbrais de uma casa, para que as vidas ali pudessem ser protegidas quando o Senhor passasse sobre elas. A tira vermelha era necessária. Questões práticas têm importância, naquela época e agora. Como prostituta, Raabe não tinha nada a perder em termos de reputação. Pendurar uma fita vermelha em sua janela? Nenhum problema. Os homens explicaram-lhe que deveria trazer os seus queridos para dentro da sua casa. Caso contrário, não poderiam se responsabilizar pela sua segurança. Veja Josué 2, versículos 20 e 21. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Note que Raabe amarrou a tira na janela assim que os homens atingiram o chão. Quando Josué e seus homens apareceram, Jericó se preparou para o pior. Veja Josué 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Imagine a tensão na casa de Raabe, cheia de crianças, avós e todo parente que conseguiram enfiar lá dentro. O cerco durou 7 longos dias, durante os quais os cidadãos de Jericó ouviram os israelitas marchando ao redor da cidade.
Não avançavam contra os muros, simplesmente marchavam. Debaixo do teto de Raabe ainda havia esperança, embora o 7º dia deva ter sido uma prova difícil. Josué 6, versículos 15 e 16. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam, da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Toda aquela constante marcha deixava os habitantes de Jericó tremendo de medo. O comando de Josué era para acabar com tudo, não tomar nada para si mesmos e matar tudo que vissem. Bem, quase todo mundo. Versículo 17 de Josué 6. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Raabe e sua família esperaram, segurando o fôlego dentro do seu refúgio, enquanto o mundo lá fora desmoronava. Depois de 7 dias de silêncio relativo, os sons terríveis de destruição e morte do lado de fora da sua porta devem ter testado a nova fé de Raabe até a medula. Provavelmente, ela se sentiu como a família de Noé dentro da arca, ouvindo os gritos por socorro, enquanto a chuva varria da face da terra seus amigos e vizinhos. Quando escolhemos o conhecimento de Deus, enquanto outros ao nosso redor não o fazem, certamente haverá sofrimento dos 2 lados do muro. E por falar em muros, se a casa de Raabe era colada aos muros de Jericó e esses ruíram, como pôde ser poupada? Só podem ser milagres outra vez. Não foram Josué e seu exército que pouparam a sua casa. Foi Deus. Josué 6, versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. E veja quem foi lá para guiá-la à segurança. Os 2 únicos israelitas que ela conhecia e em quem confiava. Talvez, naquela última hora, ela temesse por sua vida e a vida da sua família, nas mãos dos israelitas e do seu poderoso Deus. Versículo 25 de Josué 6. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quando Raabe caminhou para fora da sua casa pela última vez e de Jericó para sempre, ela deixou tudo para trás. Toda e qualquer mobília, ouro ou outros valores que lhe pertenciam ficaram entre as ruínas. Diferente da mulher de Ló, Raabe não olhou para trás sentindo falta da sua cidade e das suas coisas. Ela tornou-se parte da comunidade israelita e vive entre eles até hoje, não em sua carne, mas por meio dos seus descendentes. Ela era uma linda mulher, por dentro e por fora. É natural que Salmão, quem sabe um dos 2 espias cujos nomes não são mencionados, tenha sido o esposo de Raabe. Mateus 1, versículos 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Pois bem, Raabe, a meretriz, foi uma ancestral da linhagem real de Davi. Com Deus, quem você era não é o que conta, mas quem você se torna. O ato corajoso de Raabe lhe deu um lugar no livro de honra dos Hebreus. Veja, Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Somente uma outra mulher na história bíblica, Sara, aparece naquela longa passagem. Tiago também se refere a Raabe como um exemplo em seu ensino sobre fé. Vejam que uma pessoa também é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago 2, versículos 24 a 25 diz:
Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Pergunta-se, por que os escritores do Novo Testamento ainda insistem em chamar Raabe de prostituta? Ela não pode perder o seu velho rótulo? Nós também, que tivemos uma história de erro, teremos de andar pelo resto das nossas vidas com o nosso passado ao redor do pescoço como uma tira vermelha? Sim e não. Paulo e Tiago mencionam o passado de Raabe pela mesma razão que as pessoas dão o seu testemunho hoje em dia, para demonstrar no antes e no depois o poder de conhecer o Senhor. Histórias de como Deus muda vidas não têm a finalidade de glorificar o pecado, mas sim procuram glorificar a graça de Deus. Mesmo assim, muita gente tem dificuldade em deixar para trás o seu passado. Determinadas mulheres, mesmo dentro da igreja, não sabem muito bem o que fazer com uma Raabe. Especialmente em pequenos grupos, as Raabes podem se sentir deslocadas e pensar que ninguém as entende. Mas lembrem-se, graças a Deus, há um caminho de volta à cruz, cravando os nossos pecados aos seus pés e prosseguindo. O apóstolo Paulo é um exemplo. Ele perseguiu os cristãos e então se tornou um deles. Chamou a si mesmo o principal dos pecadores, ao mesmo tempo que proclamou que era nova criatura em Cristo. Romanos 1,16 diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se Deus pode transformar uma prostituta em um vaso santo, confiando-lhe com os próprios genes que um dia fariam parte do Rei dos Reis, certamente todos nós, com o passado, podemos deixar nossa culpa nos escombros e sair, fixando os nossos olhos naquele que nos limpa e nos deixa brancos como a neve. E com isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós aprendemos que o nosso passado não determina o nosso futuro. Raabe não é lembrada pela sua vida de prostituição, mas sim pelo seu ato de bravura, não pelo seu amor aos homens, mas por sua confiança em Deus. Ela foi abençoada com um bom marido, Salmão, com um filho honrado em Boaz e um lugar útil no reino de Deus. Não porque merecesse, mas porque Deus é fiel e estendeu-lhe a sua graça. Da mesma forma, temos que deixar para trás o nosso passado e parar de dizer que não merecemos perdão. Ninguém merece, é um presente, com nossos nomes na embalagem. Romanos 8,1 fala: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Raabe se importuna com a segurança da sua família e não só com seu próprio pescoço. Quando se trata da questão de poupar alguém da morte certa, a família de Raabe merecia ainda menos que ela. A palavra não diz que reconheciam Deus de Israel, nem que se humilharam ou mantiveram as bocas fechadas, e nem mesmo que foram gratos quando tudo terminou. Ainda assim, ela os amava, proveu-lhes um lar e os salvou. Não nos admira que Salmão tenha desejado que a mãe dos seus filhos fosse uma mulher tão generosa e tão altruísta. 1 Timóteo 5,8 fala: Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Lembrando que obediência requer, com frequência, uma confissão pública. Quando Raabe pendurou uma tira vermelha na sua janela, como os espias recomendaram, ela ficou marcada como prostituta, não somente para os 2 que vieram buscá-la, mas para todos os israelitas, incluindo o próprio Josué. Ela não se misturou com seu novo povo, ficou em evidência como diferente. Para mérito dos israelitas
eles a abraçaram. Para mérito dela, não hesitou em balançar a sua bandeira vermelha e dizer: aqui estou, aquela prostituta. Alguém me salvou. Compartilhar com os outros o seu passado vergonhoso. E a graça gloriosa de Deus não amarra você ao passado. Antes te libera do seu poder de feri-la novamente. Salmo 107, versículo 1 e 8. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Tiago escolheu Raabe como um bom exemplo de alguém que faz o que diz, que põe em ação a fé expressa em palavras. Podemos ir a estudos bíblicos, cantar louvores e aquecer os bancos da igreja 7 vezes por semana. Mas se ninguém nunca diz de nós: você não vai acreditar no que essa mulher fez por causa do seu amor a Deus? Então é tempo de abrirmos as portas do nosso coração e ver que atos de bravura Deus está requerendo de nós. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Por isso, meu irmão, que você possa olhar para o exemplo de Raabe, ver a transformação que ela sofreu, que antes era uma prostituta, mas se tornou-se uma mulher de fé, uma mulher que confiou tudo nas mãos do Senhor, acolheu os espias e foi honrada por Deus. E que você também, independentemente da sua situação, do seu passado, da sua história, possa se lembrar que há uma saída para você. Você tem valor, você é uma pessoa especial diante do Senhor. E que você não fique triste, deprimido, mas saiba que a sua história pode mudar em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós olhamos aqui para o exemplo de Raabe e o exemplo dela é aquele que nós vemos de como podemos agir em determinadas situações, como devemos tomar decisões certas e nos mantermos firmes, mesmo quando isso significa ir contra todos os que estão ao nosso redor. E não é de se admirar que Deus quisesse honrar a fé dessa mulher e a sua coragem e a colocar na linhagem do Messias. Por isso, eu digo ao Senhor que a cada dia nós não nos envergonhamos daquilo que fizemos e que não agradou o Senhor, mas nós queremos que o Senhor mude e transforme a cada dia as nossas vidas, para que, da mesma forma que Raabe, nós possamos ser pessoas corajosas, pessoas de fé, e que possamos também glorificar o nome do teu santo amado Filho, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E neste momento apresentamos a nossa vida e de todos aqueles que nos acompanham agora, neste momento, e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.